Ribeiro está com a gente aqui, nossa repórter, também parceira do Acorda Metrópolis, está sempre lá no Legislativo, atrás de tudo que está acontecendo, né, Marília? E não é pouca coisa. Ontem o bicho pegou na CPMI do INSS. É difícil da gente ver uma prisão preventiva ser pedida dessa forma, né, Marília? Muito bom dia. Traga detalhes sobre a CPI do INSS, que pelo menos ontem teve um dia mais quente, né? A CPI não estava engrenando, agora pelo menos os parlamentares conseguiram mais atenção da população para a CPI, né? É isso, Nath. Bom dia para você, o Serapião, a todos que estão nos acompanhando aqui no Acorda Metrópolis nesta terça-feira. Ontem nós tivemos mais um dia de oitiva na CPMI do INSS. Ela começou por volta das 4 horas da tarde e estava ouvindo um dos sócios do Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, o Rubens Oliveira. Logo no comecinho da audiência, Nath, o Rubens ele acabou se recusando a jurar dizer a verdade durante o seu depoimento na CPMI. Só que depois o presidente da comissão, o Carlos Viana, o senador Carlos Viana, disse que ele poderia falar porque ele estava ali diante de um habeas corpus que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, de poder ficar calado naquelas perguntas em que ele julgasse que poderia, de alguma forma, incriminá-lo em relação a essas fraudes nos benefícios de aposentados e de pensionistas do INSS. Logo depois, ele acabou, então, jurando a verdade. Só que acontece, Nath, durante todo o depoimento, alguns parlamentares, eles apontaram controvérsias de Rubens. Ele chegou a responder algumas perguntas, e nessas perguntas os parlamentares alegaram controvérsias, tanto que o vice-presidente da comissão, Duarte Júnior, ele chegou até ali em um certo momento, ele disse as horas, em quais perguntas o Rubens acabou ali fazendo controvérsias em suas respostas. E no final da CPMI, Carlos Viana, presidente da comissão, acabou, então, dando voz de prisão em flagrante ao Rubens Oliveira, ele que é um dos sócios do careca do INSS, que, de acordo com as investigações de acordo com os parlamentares, ele auxiliava o careca do INSS nessas fraudes, Nath. Só que acontece, ele chegou a ser preso, foi levado para a Polícia Legislativa aqui do Congresso Nacional, mas ele pagou uma multa e foi liberado. E durante ainda essa audiência, o presidente da comissão chegou a dizer que na próxima quinta-feira nós temos audiência e quem deve participar é o careca do INSS. De acordo com ele, chegou a falar com a defesa do Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, e ele afirmou que vai participar da oitiva nesta quinta-feira, sessão marcada para começar às 9 horas da manhã. Mas a gente lembra que ele já tinha aí uma outra audiência marcada, só que ele foi preso. Então, o ministro André Mendonça, do STF, que é relator dessa ação, que apura essa fraude no INSS, ele disse que o careca do INSS poderia definir se iria participar ou não da CPMI. A princípio ele disse que iria, mas no dia ele acabou voltando atrás, então a sessão foi cancelada. Então a gente precisa ver o que vai acontecer e se de fato o careca do INSS vai comparecer na quinta-feira, às 9 horas da manhã, para prestar esclarecimentos na CPMI, Nath. Boa, Marília, eu vou conversar sobre isso aqui com o Fábio Serapião, mas antes eu vou pedir para a produção a imagem do presidente Lula chegando lá na ONU, na Assembleia Geral da ONU. A gente tem essa imagem? Eu sei que a produção me falou aqui no ouvido que o presidente Lula está chegando. A gente antes viu imagens da comitiva dele, de parte da comitiva dele. Essa é uma imagem muito aberta, né? Mas se a gente procurar direitinho, ali, ó, não deve ser ele, porque não tem ninguém atrás dele. Ele certamente está ali no meio onde várias pessoas estão em volta. O presidente Lula, que é um senhor baixinho, então muitas vezes nessas imagens ele some. Eu vou conversar com o Serapião aqui sobre o INSS, mas a produção vai deixar aqui depois na divisão de tela o momento exato em que o presidente Lula chegou. O Fábio Serapião, é isso, o careca do INSS no primeiro momento tinha decidido não ir para justamente não se comprometer mais, mas agora parece que deve ir na quinta-feira. Eu ia falar amanhã, mas não, depois de amanhã. Houve esse anúncio, agora primeiro é esperar se ele vai mesmo, e depois se ele vai falar, né? Todos que estão indo para a CPI
estão indo com uma decisão do Supremo embaixo dos braços e evitando falar. Ontem, no caso do Rubens, o Rubens, alguns apontam ele como sócio do Careca do INSS, mas ontem na CPMI ele disse que ele era apenas um administrador das empresas, que ele não atuava como sócio. Ele tem sido alvo de algumas matérias aqui do Metrópolis. Nosso colega Tássio Lohan deu uma matéria muito importante no final de semana, mostrando que um ex-assessor do senador Weverton tinha dado uma procuração para ele fazer transações financeiras, enfim, e a Polícia Federal aponta ele como a pessoa que atuava junto ao Careca do INSS. Voltando aqui mais uma vez no Careca do INSS, né? O Careca do INSS, para a Polícia Federal, para os investigadores, é a pessoa, o lobista que fazia a ponte entre servidores, agentes públicos e políticos e aquelas entidades que fraudaram os descontos dos aposentados e pensionistas. Então ele é visto como talvez a pessoa mais importante nesse momento da investigação, porque é a partir dele que os investigadores apostam que vão chegar em todos os agentes públicos que estavam envolvidos nessa fraude e também aqueles agentes políticos. Por isso a matéria do nosso colega Tássio Lohan tão importante, porque coloca o Rubens, que é ligado ao Careca do INSS, atuou nas empresas dele, coloca ele ali numa proximidade muito grande com um ex-assessor de um senador da República. E esse é o grande ponto, né, Natália? A CPMI, ontem eu acompanhei uma boa parte do depoimento dele e acompanhei outras oitivas da CPMI, tenho falado com alguns parlamentares, alguns integrantes da CPMI, e fica claro ali que o objetivo deles é dar esse passo além, né? Todos ali estão no interesse de se adiantar em relação às outras investigações que estão andando na Polícia Federal para mostrar aí quem são os políticos, né? Isso é a questão pop dessa investigação, né? Porque por enquanto a gente está em servidores do INSS, em donos de entidades, em operadores como o Careca, que é um pouco mais pop, obviamente, mas ainda a gente não tem aquele político. Quem é o político envolvido na farra do INSS, né? E pelo que eu tenho sentido na CPMI, eles estão em busca desse nome. E o caminho para isso, segundo a Polícia Federal, as suspeitas da Polícia Federal é via Careca do INSS e o Rubens que prestou depoimento ontem. Então eu acho que a gente esperar para ver o que o Careca vai falar na quinta-feira aí, se vai falar e o que vai falar. E obviamente, enquanto isso, a gente também monitora as investigações aí para ver se tem algumas novidades que a gente possa publicar e trazer aqui para o Metrópolis. Lembrando o Metrópolis que foi quem revelou essa farra do INSS, nosso querido Luiz Vassalo, Fábio Leite, lá de São Paulo, deram essas matérias a partir de dezembro de 2023, ao longo de todo o ano de 2024, e foram essas reportagens que embasaram o início da investigação da Polícia Federal, que o desdobramento dessa investigação foi a Operação Sem Desconto em abril, e na semana retrasada a gente teve um novo desdobramento da Operação Sem Desconto, que foi a Operação Cambota. Polícia Federal aí sempre se esforçando para dar nomes a essas operações, Natália, mas a expectativa é essa, esperar quinta-feira para ver se vai falar e o que vai falar o Careca do INSS. A gente, enquanto ouve o Fábio Serapião, né, comentando aí as informações que a Marília Ribeiro trouxe lá do Congresso sobre a CPMI do INSS, que deve ter, portanto, a aparição e o depoimento do Careca do INSS, a gente via as imagens recuperadas da ONU do presidente Lula chegando à Assembleia Geral da ONU. Daqui a pouquinho é ele que abre o discurso e você vai acompanhar absolutamente tudo aqui em metrópolis.com. Ele estava ali ao lado da primeira-dama, a Janja, né? São imagens confusas porque são, assim, 3 pontos de passagem dos chefes de Estado. Então eles sobem essa escada rolante aí atrás e é assim mesmo, né? Imagina. Todo mundo tá ali andando, além dos chefes de Estado, passam também as comitivas, olha, aí dá pra ver, aí passa rápido, eles cortam para ir para outra câmera, que é a continuação do caminho, que é o presidente Lula subindo a outra escada, ele tá ali já bem no comecinho da imagem ali, e depois a terceira imagem é uma imagem mais aberta de um salãozão, esse, por exemplo, que é a passagem por esse corredor. Então são imagens confusas, mas é isso. E agora a gente vê o Volodymyr Zelensky da Ucrânia passando também, chegando à Assembleia Geral da ONU. Ele que também deve ter um discurso importante, uma fala importante e
já pediu, dos chefes de Estado, que a gente sabe que já pediu uma bilateral, ou seja, uma reunião diretamente de país com país com o presidente Donald Trump. Eles vêm se reunindo bastante, logo depois daquela reunião que a gente comentou mais cedo do presidente Trump com o Putin lá no Alasca. O Trump recebeu o Volodymyr Zelensky de novo, né? A última conversa que eles tinham tido tinha sido aquela conversa super constrangedora, principalmente para o Zelensky, que eles bateram boca ali, o Trump, o Zelensky, o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, e aí eles tiveram essa outra conversa que daí não foi constrangedora, e hoje o Zelensky pede mais uma reunião bilateral com o presidente Donald Trump. Vimos, portanto, imagens do Zelensky e do Lula. Trump ainda não apareceu, mas daqui a pouco aparece e a gente também coloca para você a imagem aqui. Agora 10 horas em ponto, e em alguns minutos a gente tem a abertura do presidente Lula, a abertura da Assembleia Geral da ONU, que você vai acompanhar aqui, não sai daqui. E também, logo depois do Lula, vem o discurso do presidente Donald Trump. Eu queria chamar a Marília Ribeiro de volta, porque a gente tem alguns outros assuntos com a Marília, né, Marília?